Olá, alunos do 7º ano. Estamos aqui em mais uma aula de História. Vamos finalizar esse conteúdo feudalismo vendo o mundo feudal, a sociedade e as mudanças. As principais mudanças que aconteceram na Europa, né? A partir do século XI, ocorreram algumas mudanças na Europa que acabaram levando a uma crise do sistema feudal. Essas mudanças causaram o aumento da produção de alimentos e isso acabou contribuindo para o crescimento da população e o revigoramento das cidades e do comércio, provocando mudanças na vida social. Por exemplo, as melhorias técnicas praticadas a partir do século X trouxeram algumas vantagens, assim como o fim das invasões e um maior consumo de alimentos, possibilitando o crescimento populacional. O comércio de longa distância também foi outro comércio que se desenvolveu, principalmente pelas cidades italianas de Veneza e Gênova. Era um comércio de artigos de luxo, baseados nas especiarias que eles iam comprar no Oriente, Índia e China. O aumento da oferta de alimentos permitiu também que muitos camponeses deixassem o campo em busca de outro meio de vida nas cidades, já que não havia mais necessidade de tanta gente trabalhando na agricultura, né? Então, houve uma saída da cidade, do campo, para a cidade, né? A partir daí, com o desenvolvimento do comércio na Europa, aconteceu a formação das primeiras cidades, de outras cidades, e o crescimento de outras que já existiam, mas tinham sido abandonadas por causa das invasões bárbaras. As cidades eram inicialmente conhecidas como burgos, por causa do grande número de comerciantes que existiam lá. E seus habitantes formavam um novo grupo social, uma nova classe social, a burguesia. Nós vemos aqui grandes rotas comerciais, que cresceu muito nessa época. Vocês podem observar no mapa, essas linhas coloridas era o caminho percorrido e essas casinhas vermelhinhas eram os locais onde existiam as feiras medievais, que acabavam fazendo a cidade também crescer, né? A partir daí, com a expansão comercial e urbana, houve o aumento da produção, o que foi excelente, tudo passou a ser comercializado, impulsionando o comércio local e artesanal. As feiras medievais duravam de 15 a 60 dias e aconteciam uma ou duas vezes por ano, reunindo mercadores de várias partes do mundo. A partir daí, muitas transformações aconteceram. Por exemplo, o clero perdeu parte de seus poderes, pois estava menos ligada à classe mais poderosa, a nova classe que surgiu. A nobreza perdeu parte de seus poderes também, porque diminuiu seus privilégios. Os camponeses conseguiram suas próprias terras e se livraram da servidão que vivia nos feudos. Houve o surgimento de uma nova classe social intermediária, a burguesia. Essa burguesia era passou a influenciar muita gente, muito mais do que antes, pois antes não tinha tanta influência e agora passou a influenciar até na administração, na vida do reino, né? Quem eram esses burgueses? Eram os mercadores ou comerciantes das cidades que lucravam com a inflação, pois seus produtos agora estavam em alta, enquanto salários, aluguéis e arrendamentos tinham desaparecido, né? Então eles estavam enriquecendo e acabou tomando um espaço muito grande na vida em sociedade na Europa feudal. Outra mudança também que aconteceu nessa época foram as cruzadas, que foram expedições militares e religiosas, foram guerras que ocorreram entre os séculos XI e XIII e se dirigiram para o Oriente para combater os muçulmanos, cujo objetivo principal era reconquistar a Terra Santa, a cidade de Jerusalém, que tinha sido tomada pelos muçulmanos. Aqui nós vemos o mapa falando sobre as cruzadas. Ocorreram 8 cruzadas. Todas essas linhas coloridas foram o caminho percorrido pelas cruzadas de ida e volta, os 8 conflitos que aconteceram, né? Os católicos cristãos conseguiram reconquistar
a Terra Santa. Vocês podem ver imagens aqui dos conflitos. E vamos ver aqui alguns resultados das cruzadas. Quais as consequências das cruzadas? Reconquistaram Jerusalém, né, como eu já falei, os cristãos, mas os muçulmanos retomaram o domínio na segunda metade do século XIII. Século XIII, isso. Houve um enfraquecimento do sistema feudal, o aumento do comércio entre Oriente e Ocidente, ampliação da participação dos europeus no rico comércio de especiarias pelo Mediterrâneo, o enfraquecimento da nobreza, que se endividou por causa das cruzadas. E por fim, temos aqui o exercício de fixação do conteúdo. Vocês copiem as questões no caderno e respondam. A primeira, qual a mudança que aconteceu na Europa medieval ou feudal? Quais as mudanças? Né? A 2, quais as mudanças na vida social, diretamente na sociedade, o que mudou? A 3, como ficaram os camponeses e os servos após essas mudanças? 4, que nova classe surge? Qual sua função? 5. Como o comércio ajudou o revigoramento das cidades? Como é que o comércio ajudou as cidades a ressurgirem? 6. O que foram as cruzadas? 7. Explique a relação entre as cruzadas e o comércio. 8. Assinale qual o motivo dessas guerras terem acontecido no período medieval, né, ou feudal. Então, vocês vão assinalar qual alternativa mostra direitinho o motivo das cruzadas terem acontecido. Até mais, até a nossa próxima aula.